Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tote, filho de do Efraimita. Mudou o nome, não vi o que é, mas é aquele lá. Zuf, Ramataim. Ele tinha duas mulheres. Antigamente podia, viu, irmãos? Hoje é pecado. Na época podia. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos havia um costume, né? E este homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, o Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, a Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana, o marido, Eucana, dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Versículo seguinte: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Diga, ela não comia. Senta agora, continuamos a leitura. Continua comigo, não perde sua concentração não. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor dentro da igreja, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei, eu o entregarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela fez um voto com Deus: se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo na tua presença. Ele vai estar na igreja e não na minha casa. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Um voto de Nazireu. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, o sacerdote, o profeta, o pastor Eli, calma agora, estão muito rápido aí, volta. Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli, o pastor, o profeta, pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone a cachaça, mulher. Não, abandone o vinho. Não tinha cachaça, querida. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor Deus. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: então, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, e então voltaram para casa em Ramá.
Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Digam graças a Deus. Talvez você já conheça a história dessa mulher, talvez você já conheça a história desse profeta, que foi talvez o maior profeta, se não o primeiro profeta, um homem cheio de Deus, que foi Samuel. A partir de 10, 11 anos, Deus falava com ele, ele ouvia Deus face a face. Mas o milagre do nascimento, a mãe Ana, casada com Eucana, que tinha uma outra mulher, Penina, uma tinha filhos, a outra não tinha. E eles subiam para ofertar a Deus todos os anos. Era um costume, o judeu tem um costume até hoje. O judeu, ele tem uma determinação de pelo menos uma vez na vida dele ir a Jerusalém, para adorar a Deus em Jerusalém. E eles tinham essa determinação, de tempos em tempos eles subiam, e lá eles levavam ofertas pacíficas. Oferta pacífica. Hoje nós damos ofertas em recursos financeiros, mas antigamente, lá no livro de Levíticos, eles determinaram o que era oferta pacífica. Levava um animal, podia ser um boi, um bezerro ou uma cabra. Depois de oferecido a Deus, o animal era levado vivo, sacrificado, oferecia a Deus aquela oferta. Depois que ele levava o animal, era preparado uma parte do animal para que o ofertante e a sua família juntos comessem do sacrifício. Assim a adoração estaria completa. Se não comessem, a oferta não era completa. Ele levava o animal, o sacerdote matava, ficava para a casa de Deus a maior parte, mas uma parte era dada para a família. E aí, quando a família comia juntos, a oferta estava completa. Ana, por 10 anos, nós lemos aqui que ela não comia. Quando o seu marido e as filhas da outra iam lá e sacrificavam, eles pegavam e voltavam ali, iam comer aquela parte, a Ana não comia. A oferta de Ana não era completa. A oferta de Ana não era aceita, porque ela não fazia aquilo que deveria com o seu coração. E a Bíblia diz que apesar do marido amá-la, ela culpava o marido. O marido dizia: puxa vida, eu estou te dando uma porção dobrada da oferta. Eu estou te separando a oferta maior para você, a carne maior para você, e você anda angustiada. Às vezes, irmãos, a gente está colocando a culpa na pessoa errada. Às vezes não está acontecendo alguma coisa na minha vida e a culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do pai, do filho, a culpa é do pastor, a culpa é do meu chefe, a culpa é do país, a culpa é do presidente. Queridos, quando você tem a bênção de Deus, você não precisa ficar procurando culpados, porque com a bênção de Deus você prossegue, você caminha. O país pode não estar bem, o país pode estar em crise, mas o céu não está em crise. Deus não está em crise. O Deus que você serve não está em crise. E você também não está em crise. Pode estar acontecendo coisas terríveis nas outras famílias. O mundo, como eu disse, está enfrentando uma luta. Mas se estamos em Cristo, não vamos ficar procurando culpados. Nós vamos prosseguir vitoriosos na presença do Senhor. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem forte aí. O marido, coitado, se desdobrava para agradar, mas ela era uma mulher angustiada, amargurada. Ela era uma mulher que não tinha alegria, porque ela via a sua concorrente tendo filhos. E a Penina ainda era especialista em zombar dela. A Penina tirava sarro. Chegava o dia das mães, a Penina pegava lá na igreja a lembrancinha. Só: eu tenho, você não tem. Eu ganhei uma caneta em forma de diamante. Mãe é joia rara, você não é uma joia rara. A Penina pegava lá o imã de geladeira, né? Bonitinho, olha, nem toda heroína usa capa. Ela ficava lá na frente da Ana. Dia das Mães. É lógico que eu estou comparando com o dia de hoje, mas a Bíblia diz que a Penina pegava no pé da Ana. Até que um dia a Ana, lembre-se que ela não comia, ela não participava da oferta, mas aquele dia ela entra no templo angustiada, e ela começa a orar:
só a boca mexia, não saía a palavra. Ela estava tão angustiada que a palavra não saía, ela chorava. E era logo de manhã. E aí chegou o pastor da igreja, o Eli estava olhando para ela. Até o pastor, irmãos, achou que ela estava bêbada. Ô mulher, para de beber, sai da cachaça. Que é isso? Logo cedo você está... Eu não estou embriagada. Eu não estou com a cara cheia de álcool, não. O que eu estou tendo é uma amargura. Sabe, tem gente que julga a gente. Você está passando por uma luta muito grande e a pessoa julga você. Você está passando uma dificuldade muito grande e a pessoa está te julgando, achando que você devia fazer isso, fazer aquilo. Só quem sabe a sua dor é você, irmão. Só quem sabe a sua luta é você. Só quem sabe a luta da sua família é você que está no meio da luta. Às vezes só o pastor sabe a luta que a igreja está passando. Mas pessoas nos julgam. Assim como o pastor da igreja, o Eli, o sacerdote, julgou. Mas quando ela disse: sacerdote, eu não estou passando, não estou embriagado, eu estou em angústia, estou em luta, eu tenho um pedido a Deus e não estou sendo atendida. Ela nem falou qual era o pedido, irmãos. O sacerdote liberou uma palavra. Olha, uma pessoa que acabou de julgar, mas libera uma palavra de bênção na vida dela. Então vá, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Eu quero ser um Eli na tua vida hoje. Eu quero dizer que o Senhor conceda aquilo que você está precisando. Que o Senhor Deus conceda o que a tua família está precisando. Ana recebeu aquela palavra. Você recebe essa palavra, irmãos? Eu não sou Eli não, mas eu sou o profeta de Deus aqui para abençoar a tua vida. E assim como Eli disse a ela, e isso aconteceu, eu quero liberar a palavra e vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu tive um milagre desse no meu ministério. Num dia das mães, que eu estava ali cumprimentando as mães, e saiu uma irmã da igreja, uma Janete, esposa do Binho. E eu disse: ela não tem filhos. Eu disse: vocês não têm filhos porque não querem, porque não podem? E ela disse: eu não posso. Eu infelizmente não posso ter filhos, né? E Deus me usou ali na porta, dizendo: pois ano que vem, no dia das mães, você vai estar com um filho nos seus braços. E no dia seguinte, como ela está até hoje, ela estava com a sua filha linda, querida, nos braços. Uma palavra liberada tem poder na sua vida, irmãos. E aqui está Ana, e ela recebe esta palavra, e ela vai. E quando ela sai desta palavra, olha o que a Bíblia diz, irmãos, que ela foi e comeu da sua parte da oferta. Ela não comia, há 10 anos ela não participava da oferta do marido, da oferta da família. Há 10 anos ela, quando chegava a hora de coronar, eu não quero participar disso. Tem gente que é assim, ele não quer participar da mesa da bênção. Não quero ir na igreja, não quero orar, não quero os 21 dias, não quero os 12 dias, não quero nada. Mas quando Ana toma uma atitude, ela recebe uma palavra, ela diz: eu vou comer, eu vou participar desta mesa. E a Bíblia diz que ela come. E olha o que diz a palavra: na mesma noite em que ela completa a sua oferta, o Senhor se lembrou de Ana. O Senhor se lembrou dela. Dá uma glória a Deus aí, querido, porque Deus vai se lembrar de você também. Talvez um pedido que está aí há tanto tempo parado, Deus vai se lembrar de você. E Ana, na mesma noite, a Bíblia diz que o marido entra, eles têm relações, e na mesma noite o Senhor abriu a madre, e ela engravidou. E eles voltaram para a sua cidade. E agora, meus irmãos, ela já tem um filho. Mas ela fez um voto a Deus. Qual foi o voto? Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo, ele vai viver na igreja, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Ele não vai ficar na minha casa, ele vai ser seu. Oh, que voto difícil, imagina. Agora ela que tanto tempo ficou sozinha, sem filho, agora ela tem que entregar. Quando a gente faz um voto a Deus, irmãos, cumpra. Eu lembro do homem que estava passando uma seca na fazenda e disse: se o Senhor cuidar da minha fazenda, tiver chuva ou gado, eu vou dar 5 bois para a igreja. 5 bois. E ele então, Deus abençoou a vida dele, choveu, teve uma colheita estrondosa e chegou na época de pagar o voto. E ele colocou os bois na carroça, ele também produzia amendoim, colocou um saco de amendoim e foi para a igreja. Quando ele estava saindo, a mulher falou: onde está indo?
estou indo cumprir meu voto. Eu orei que se Deus cuidasse da nossa fazenda, eu ia dar 5 bois de oferta lá na igreja, lá na cidade. E a mulher já começou a desestimular ele, mas para que 5 boi? Deus não precisa de carne, nós é que precisamos aqui. E ele já começou a ficar em dúvida, mas eu vou lá. Encontrou o amigo no caminho. Onde você está indo? Estou indo para a igreja. Fazer o quê? Eu estou pensando em dar esses boi aqui, porque eu orei lá atrás para Deus cuidar. E o amigo já, mas para que boi? Você está aí com esse saco de amendoim, dá esse saco de amendoim. É a mesma coisa, Deus aceita. E ele foi pensando aqui, falei, é verdade, por que eu vou dar o boi? Eu estou levando amendoim. E ele foi pelo caminho, comendo amendoim, comendo e jogando a casca dentro do saco. E a viagem era um pouco longa. Quando ele chegou lá, na igreja, na cidade, para cumprir o voto que ele tinha feito com Deus, ele não deu os bois, ele não deu nem o amendoim, ele deu as cascas, porque ele já tinha comido tudo. Quando você faz um voto com Deus, leve a sério, porque Deus leva a sério. A Bíblia diz que Deus se agrada de votos de pessoas conscientes. Você quer fazer um voto? Eu fiz o meu voto do 365, que eu vou dar minha oferta. Eu fiz o meu voto, né? E eu fui na casa de um irmão orar que tinha envelope lá de fazer uns 15 anos. Eu falei, pastor, eu pego todos os envelopes da igreja. Eu falei, infeliz, isso aqui é para devolver para a igreja, não é para colecionar envelope, né? Mas eu acho tão bonitinho esse envelope, eu guardo tudo para mim. E devolva tudo. E devolva com a oferta que você fez. Agora chega a hora da Ana entregar o voto dela, o filho. O menino desmamou. E Ana então leva para a casa do Senhor. Mas Deus não deve nada para ninguém. Quando ele leva o seu filho, olha o que diz o livro de 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Quando ela entrega o seu Samuel, o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Quando você entrega o teu voto a Deus, Deus ainda tem muito mais para você. Quando você entrega o teu Samuel, o que é o teu Samuel? Aquilo que você está lutando, segurando com a tua mão, não porque sou eu que tenho que dar, não. Entrega Samuel, põe na mão de Deus, confia no Senhor. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Busca o Senhor e será salvo você e a sua casa. Honra pai e mãe e o Senhor multiplicará os teus dias. Tem Samuel na nossa vida que a gente tem que entregar. Eu lembro de, irmãos, que eu trabalhava numa empresa há quase 10 anos, na metalúrgica, como tecnólogo. E o dia que eu fui entregar o meu Samuel, minha profissão, fui entregar lá aquilo que o meu sustento, aquilo para o qual eu tinha feito o Senai, Colégio Técnico, Faculdade de Tecnologia. E um dia eu tive que entregar o meu Samuel. Eu disse para o meu patrão, eu estou indo ser pastor. Ele disse, onde? Eu falei, no Parque São Bento. Qual o tamanho da sua igreja? Tem pelo menos umas 10 pessoas, tem lá. Se você vai deixar de trabalhar nesse grupo, um grupo alemão, um grupo internacional, para ser pastor no Parque São Bento, eu estou entregando o meu Samuel. Eu não sabia desta palavra, mas eu estava entregando o meu Samuel. E hoje eu estou aqui. Aquele Samuel multiplicou. Aquele Samuel abençoou a minha vida. A oferta que eu fiz lá atrás, o sacrifício que eu fiz lá atrás, me faz chegar até aqui. O seu sacrifício fez você chegar até aqui. E o sacrifício de hoje levará você e a tua família mais para frente. Quem está entendendo isso, irmãos? Eu não parei de sacrificar. Eu já entreguei o Samuel. Não. Agora Deus vai me dar mais, e eu vou cuidar de mais, e eu vou continuar fazendo os meus votos com Deus, porque ainda muitas pessoas serão abençoadas, muitas pessoas vão ser abençoadas por você na entrega do seu Samuel. Entrega ao coração. É uma necessidade. Olha, é um procedimento, é um vício, é uma situação em casa, na família, no trabalho, na vida pessoal. Samuel, irmãos, entrega. Pedido do Senhor, resposta de Deus, entrega. Ana, quando ela entrega, ela tem mais 3 filhos e 2 filhas. E o que acontece? Samuel se torna o maior profeta do seu tempo. Ele ungiu reis,
Ele foi o homem que Deus usou para pegar o óleo e derramar na cabeça de Saul. Ele foi o homem que Deus pegou para ungir a cabeça de Davi. Ele foi o grande profeta de Israel. E eu quero declarar que a sua descendência vai ser abençoada em nome do Senhor Jesus. A sua casa, seus filhos, quando você cumpre os teus votos com Deus, Deus vai abençoar você e a sua casa. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu vou encerrar esta palavra falando de outra mãe, e um momento que a gente fala muito, que é do rei Salomão. Salomão assume ainda um menino, mas ele constrói a casa de Deus, o templo do Senhor em Jerusalém. E quando ele consagra o templo, ele sacrifica 1000 bois. Sabe o que é isso, irmão? Ele pegou 1000 bois e diz: aqui é sacrifício, é oferta. E ele sacrificou. A Bíblia diz que Deus gostou tanto que o Espírito do Senhor encheu aquele templo, e ninguém conseguia ficar de pé dentro do templo, de tanto que era a glória de Deus. Quem entrava dentro da igreja caía, tomado pela glória de Deus. E Salomão vai dormir tranquilo, e Deus aparece para ele em sonhos. Diz: Salomão, eu me agradei tanto do que você fez. Você fez uma casa para mim, você ofertou o melhor que você tinha. Oh, irmãos, eu peço que Deus olhe para cada um de nós e apareça em sonhos ou na palavra, e se agrade da casa que nós estamos construindo para Ele. A melhor igreja que nós pudermos construir, o melhor templo. Salomão, tem gente que diz: para que construir templo? Deus disse: Salomão, eu me agrado do templo que você fez. E nós estamos fazendo algo lindo para Deus, e você faz parte desse projeto, irmão. Cada oferta, sabe, o marmitex que você comprou da feijoada, o jovem que você está mandando no acampamento, tudo isso faz parte de um projeto de Deus para salvar vidas, e você faz parte desse projeto. Deus aparece para Salomão em sonhos e diz: Salomão, peça o que você quiser, que eu vou te dar. Se Deus fizer essa proposta para você, peça o que você quiser. Salomão podia ter pedido poder, fama, dinheiro. Salomão podia ter pedido a vida dos inimigos. Salomão podia ter pedido o que ele quisesse, Deus daria. Mas ele pede uma coisa só, que você tem que pedir todo dia. Salomão, mesmo em sonhos, respondendo a Deus, ele diz: eu quero sabedoria. A Bíblia diz que Deus exclamou, eu falei: Salomão, que pedido maravilhoso. Porque você não pediu a vida dos inimigos, eu te darei. Porque você não pediu riqueza, eu te darei. Porque você não pediu fama, eu te darei. Você será o rei mais famoso de Israel. O templo que a gente vai visitar lá, está lá até hoje. Salomão fez o fundamento e disse: você será o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Até então, porque depois veio Jesus que suplantou a sabedoria. Mas depois de Jesus, Salomão foi o homem mais sábio que pisou nessa terra. E para encerrar o primeiro episódio, depois que ele recebe o presente de Deus, ele vai ser testado por 2 mães, 2 prostitutas. O rei também era juiz, e ele sentava com a corte diante dos seus nobres para julgar o povo. E chega 2 prostitutas e um bebê de alguns meses. E uma falou assim: ó, esse bebê é meu, mas eu moro na mesma casa que esta outra, e o filho dela nasceu quase no mesmo dia. Só que ela dormiu em cima do bebê e matou o bebê, e agora ela quer o meu filho. Olha que dilema. A outra falou: e você, o que você tem a dizer? Não, ô rei, é o contrário, esse filho é meu. Ela que deitou em cima do filho dela e matou. 2 mães, uma só criança. Não tinha prova, não dava para fazer DNA, não dava para levar no ratinho. Hoje em dia era fácil, vamos fazer um DNA aqui, nós vamos saber quem é a mãe. Mas não tinha isso. Vamos ouvir de novo, fala para mim a história, não minta. Não, esse filho é meu. Ela matou o filho dela, sufocado, sem querer, mas matou. E você fala: é o contrário, rei, esse filho é meu. Ela que matou sufocado o filho dela, deitou em cima lá e morreu. Olha a sabedoria de Salomão.
Salomão chamou um guarda, falou: pega a criança. E o guarda pegou a criança. Pega a espada. Me dá aqui a espada. Mães, eu vou fazer o seguinte: eu vou cortar essa criança no meio e vou dar metade para cada uma. Você vai ficar com metade da criança e você vai ficar com a outra metade. A primeira mãe falou: tudo bem, eu concordo. A outra mãe falou: não, dá para ela. Eu prefiro ver o meu filho nas mãos dela do que morto. Olha que amor de mãe, que abre mão de coisas pessoais para que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Salomão, na sua sabedoria, disse: pode entregar para ela. Ela é a mãe verdadeira. Porque a mãe verdadeira abre mão para não ver o filho morto. E aquilo se espalhou por toda a terra. E a fama de Salomão, não só esse momento, mas essa é a primeira prova. Hoje é dia das mães. Eu sei que tem mães que abrem mão de muitas coisas. Eu conheci história de mães que não tinham para comer, mas elas davam para os seus filhos. Disfarçavam, comendo alguma coisinha para que eles pudessem ter comida. Eu conheci mães que não puderam estudar. Meu pai contava a história de um menino que tinha vergonha da mãe, porque a mãe tinha o olho furado. E ela é conhecida como a zarolha, aquela que só tinha um olho. E aquele afundamento dos olhos fazia com que a mãe ficasse feia, deformada. E aquele filho tinha vergonha da mãe e foi para uma faculdade, foi ser um doutor. E ele dizia para todo mundo que não tinha mãe. Ele dizia que a mãe dele já tinha morrido porque ele tinha vergonha dela. Ela lavava roupas, ela mantinha, o pai tinha abandonado. E depois de formado, aquele doutor que não convidou nem a mãe para a formatura. Um dia conversando com um tio, disse: tio, eu nunca perguntei à minha mãe por que essa deformação, o olho furado, aquelas marcas que ela tem no rosto. Minha mãe é muito feia, minha mãe não tem formosura. O que aconteceu? E aquele tio, disse: olha, muitos anos atrás, você era uma criança, e a sua mãe era uma mulher perfeita, e você estava comendo, e você foi brincar com uma faca, e você foi cair ao chão com aquela faca, e a sua mãe correu e pulou e te segurou, mas a faca que você segurava perfurou o olho dela. Sua mãe tem marcas que você deixou. Sua mãe não tem olho porque ela salvou a tua vida, porque era para você cair naquela faca, mas ela tomou o seu lugar, e ela carregou as suas marcas pela vida toda, para que você pudesse ser uma pessoa de bem e abençoada. Isso aconteceu com Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas marcas na cruz. Ele levou as nossas dores, para que nós pudéssemos hoje ter vida. Tem gente que acha Jesus feio, tem gente que acha feio o evangelho, que acha feio a pregação, que acha feio vir na igreja, que acha feio o princípio de andar com Bíblia. Mas Ele levou sobre si as nossas marcas e as nossas dores, para que nós pudéssemos hoje ser livre, ser abençoado, ser um doutor, ser um médico, ser aquilo que você quiser. Mas Ele pagou um alto preço para isso. E aquele menino correu para a mãe para pedir perdão por tantos anos que ele havia magoado. Nós estamos na presença deste Deus maravilhoso. As nossas marcas estão sobre Ele. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Enquanto eu vou orar, os irmãos vão estar preparando o altar. Vamos ter um número de dança com o grupo Gratidão. Mas eu quero orar com você. Feche seus olhos. O grupo já estará preparado para também homenagear as mães. E depois nós vamos orar pela família, presentear as mães e os pais e ir para casa. Oremos.
Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, o Senhor que levou sobre si as nossas dores, as nossas vergonhas, o Senhor que foi deformado, ó Deus, pelos nossos pecados. E há uma figura, Senhor, nas mães que muitas vezes se entregam, tem rugas, os cabelos já não são tão jovens, talvez algo que elas sonhariam, mas elas investiram nos seus filhos. E eu quero pedir, Senhor, nesta noite, onde pregamos sobre elas, mas falamos sobre todos, que a tua bênção, Senhor, se manifeste sobre cada filho, sobre cada família. Ó Deus, que esta palavra, a oferta de Ana, a oração silenciosa de Ana, o voto que ela fez, tudo isso, ó Deus, seja manifesto na vida de cada um dos teus filhos e filhas. Fique conosco, Pai, que a gente possa cumprir os nossos votos, que a tua bênção, Senhor, possa ser manifesta na vida de cada filho e cada filha e cada família. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós tenhamos condições de cumprir fielmente aquilo que prometemos a Ti. E hoje o nosso desejo é de família abençoada, de lar abençoado, e estamos na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Diga assim: Senhor Jesus, que eu possa, assim como Ana, participar das Tuas bênçãos, diga até da oferta, porque eu sei que o meu voto é importante, meu voto de fidelidade, meu voto de amor, meu voto de trabalho na Tua obra. Diga: eu sei que é importante, me dá condições, Pai, de realizá-lo, em nome de Jesus, amém.